Agora está gravando, então. Pessoal, bom estar de volta com vocês aí, então estou com saudades, tá? Se alguém, durante a explicação, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu vou pedir para que, tipo, desmute o microfone e faça, porque na minha tela aqui fica o PowerPoint, não, eu não fico vendo a tela do Meet com o chat. Então, para mim só vai apitar, mas eu não vou ficar fazendo Alt Tab para mudar para o chat, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, desmute o microfone aí e faça. Vai, eu já estou pensando nisso já. Quando eu for fazer meus streams na Twitch. Então, bom, conteúdo. Eu vou falar todo o conteúdo hoje desse período. Acredito que na primeira hora, até as 2h30. Aí eu fico aqui até as 3h30 com vocês, para vocês irem fazendo os exercícios e tirando as dúvidas já. Tá? Então, a aula hoje se divide em duas partes, que é a parte de sequências e a parte de progressão aritmética. Então, aqui primeiro a gente vai ver o que é uma sequência. Então, para nós uma sequência vai ser simplesmente uma lista de elementos e que eles vão ter uma ordem. Então, eles vão ser ordenados em uma lista de coisas. Para cada um desses elementos, a gente dá o nome de termo dessa sequência. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de sequências. Então, a sequência dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, assim por diante. A sequência dos dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E a sequência dos meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro. Então, o que tem em comum entre essa sequência é que a gente consegue colocar em uma ordem, né? Então, aqui os números ímpares estão em ordem crescente, os dias da semana na sequência que passa, os meses do ano na sequência que passa. Além disso, também a gente pode citar vários outros tipos de sequência, então os últimos campeões brasileiros, tempos de uma corrida, números pares, etc. Só que aqui para a gente, então, o que vai importar é o que a gente chama aqui de sequências numéricas. Então, vão ser as sequências que vão ser compostas de números, né? Óbvio que a gente não vai ficar falando aqui dos dias da semana, nem dos meses do ano, né? Então, sequências numéricas. Então, uma sequência numérica é uma lista de números, senhor óbvio, com uma determinada ordem, tá? Quando a gente fizer uma representação geral, então, cada termo dessa sequência vai ser representado por uma letra, que em geral vai ser a letra A, acompanhado de um índice, que é o númerozinho pequenininho aqui do lado, tá? Esse índice, então, ele tem a função de mostrar para a gente qual é a posição que esse termo ocupa na sequência. Então, o termo que eu chamar de A1 vai ser obrigatoriamente o termo da primeira posição. O termo que eu chamar de A2, o termo da segunda posição. O termo A5 é o termo da quinta posição. O termo A, sei lá, 20 é o termo da posição 20, da 20ª posição. E assim por diante. E aqui, de forma geral, então, a N, que seria o termo da enésima posição. Então, N que eu troco pela posição que eu queira. Tá? E as sequências, então, elas podem ser finitas, que é quando ela apresenta um número finito de elementos, quando ela tem um começo e um fim, e infinitas, que é quando ela começar e ela não termina. Então, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui disso. Não tem. Então, um exemplo de sequência finita. Por exemplo, os divisores de 20. Então, a sequência formada pelos divisores de 20 vai ser 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Então, uma sequência que começa no 1 e acaba no 20. Tá? E uma sequência infinita, por exemplo, os múltiplos de 5. Então, 0, 5, 10, 15, 20 e continua para sempre, porque os múltiplos de 5 continuam para sempre. Tá? Então, aqui é uma sequência finita, porque ela começa e termina, e aqui é uma sequência infinita, porque ela não tem fim.
Em geral, as nossas sequências que nós trabalharemos vão ser as infinitas. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos para a gente fazer. Então, escreva os 4 primeiros termos da sequência dada pelos termos gerais. Então, cada sequência ela vai ter uma formulazinha que vai dar para a gente os termos dessa sequência. Como se fosse uma função que a gente viu ano passado. Muitas vezes a gente associa as sequências com funções. Então, aqui, ele quer os 4 primeiros termos. Então, lembrando do que a gente viu aqui, os 4 primeiros termos vai ser o A1, o A2, o A3 e o A4. Então, só apertar o botão certo. A1, A2, A3 e A4. Professor, desculpa, eu queria saber se tu vai mandar esses slides pra gente no e-mail depois ou de alguma E forma pra gente. eu vou disponibilizar com o escrito já para vocês. Aí vocês não precisam copiar, tá? Beleza, Porque senão a obrigado. gente perde muito tempo. Então, vejam aqui o seguinte: o A1, então, esse 1 aqui, ele está exatamente no lugar do N, né? Então, o que eu vou fazer aqui na fórmula vai ser pegar o meu N e trocar por 1. Então, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Aqui embaixo eu vou trocar por 2, porque o N é 2, o índice é 2. 3 vezes 2 menos 1 dá 6, menos 1 que dá 5. Aqui eu vou trocar por 3. 3 vezes 3 menos 1, isso aqui dá 9, menos 1 que dá 8. E aqui 3 vezes 4 menos 1, 12 menos 1, que dá 11. Então, nessa letra A, a sequência vai ser 2, 5, 8 e 11. Se eu quiser saber o próximo termo depois do 11, eu vou fazer o A5, então eu vou trocar o N por 5, e assim por diante. Tá? Façam essa letra B aí rapidinho. Um minutinho para fazer essa letra B. Claro que eu espero que vocês estejam com o caderno fazendo anotações, né? Não só com o celular Pô, deitado tem no essa colo. aqui, eu não sei o que fazer, peraí. Também vou ter que pegar o caderno, que faz tempo Então, que eu não uso. Meu então vamos lá. Deus. Não precisa ser um caderno, pode ser só um papel. O de baixo, ele é só o índice, Juan, então ele vai ser o valor do N. Então, aí tu vai substituir ali em cima e vai mudar o expoente de cima, dependendo do valor de baixo.
Tá, acho que já deu, né? Então, aqui no lugar do n eu vou colocar 1. 1 menos 1. 2 elevado a 0. Lembrando, no passado das nossas aulinhas de função exponencial, todo número elevado a 0 é 1. Aqui no A2, o n é 2, porque ele é o A2. 2 elevado a 1 é 2. Aqui no A3, o n é 3, porque ele é o A3. 2 ao quadrado, 4. E aqui no A4, o n é 4, porque ele é o A4. 2 ao cubo igual a 8. Então, essa sequência aqui, 1, 2, 4 e 8. Alguém com dúvida nessa parte de identificar o n e de entender que o númerozinho pequenininho junto com o a é exatamente o n? Alguém não entendeu isso? Isso é o mais importante dessa primeira parte, é entender isso. Isso a gente vai usar para toda a sequência desse mês e do próximo mês. Tá, professor, eu perdi a resolução da A ali. Aí a diferença entre a A e a B é que o N ali do 3 tá, no caso, embaixo ou do lado, e o do 2 está em cima, é isso? Isso, o do 2 está no expoente. Tá, E o do 3 ele está normal ali na conta multiplicando. tá, beleza. Tá? Então, depois eu deixo para vocês o slide aí com as anotações, tá? Se eu lembrar de salvar. Então, e aqui a gente tem a número 2. Então, de novo, a gente tem uma outra sequência aqui, e ela é dada por essa fórmula aqui. 3n mais 1. Então, letra A. Calcule o quinto e o oitavo termo dessa sequência. Eu coloquei aqui mais não. Então, vai ter que caber nesse espacinho. Então, vamos fazer aqui. Lembrando, então, quinto termo significa o A5. Não tem segredo nenhum. Quinto termo, A5. Significa que eu vou pegar o N aqui e vou trocar por 5. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Então, o quinto termo é 16. O oitavo termo, A8. 3 vezes 8, mais 1. 24 mais 1, 25. Determine a ordem, posição do termo igual a 49. Então, eu quero saber qual que é o meu valor de n para que isso aqui dê 49. Isso a gente resolve fazendo uma equaçãozinha aqui. O meu elemento, que é 49, é igual à fórmula aí que a gente tem. Porque eu quero calcular, nesse caso, o valor de n, porque n é a ordem ou a posição. Então, subtrai por 1, né? 49 menos 1 é igual a 3n. 48 é igual a 3n. Divide por 3. E 48 dividido por 3 dá 10, dá 16. Então, o elemento da 16ª posição vai ser igual a 49. E aqui na letra C, verifique se 1001 é um termo dessa sequência. Então, a gente vai fazer a mesma equação, 1001, igual à fórmula da sequência, e vamos calcular o valor de n. Então, dá 1001 menos 1 igual a 3n, 1000 igual a 3n, 1000 dividido por 3 igual a n, só que daí aqui a gente tem um probleminha. 1000 dividido por 3 não dá um número exato, isso aqui vai dar 333,33 tan, tan, tan. Tá? Isso aqui dá uma fração. Uma fração que daí a gente escreve aqui em decimal. E aí eu quero que vocês observem o seguinte, eu não tenho
um número da posição 333,333. Eu tenho um número da posição 333 e eu tenho um número da posição 334. Eu não tenho como ter, tipo, um número entre dois. Entre o primeiro, por exemplo, entre o primeiro e o segundo colocado de uma corrida, a gente não tem como ter gente ali no meio. É o primeiro e é o segundo. Aqui é a mesma coisa. É o número da posição 333 e o número da posição 334. Eu não tenho ninguém aqui no meio. Portanto, como não deu inteiro aqui, 1001 não é da sequência. Ô, professor, então sempre tem que estar o N sempre tem que ser um número inteiro? A posição sempre vai ser o número inteiro, Ah, tá. tá? Qual parte que não entendeu da B, Juan? Tá, aqui na B, então, calcular a ordem e posição do número igual a 49. Isso significa que eu sei o elemento que é. Eu sei o 49 é o meu AN. É o meu elemento da posição N que eu quero calcular. Por isso que eu troquei ele aqui por AN na fórmula. E aí eu calculei o valor de N. Aí resolvendo a equaçãozinha aqui. Tá? Então, é feita essa equação porque o 49 é o termo. Eu quero calcular qual que é o N, qual que vai ser a posição dele. Por que não trocou pelo N? Porque o N é a posição. Eu quero calcular a posição. Eu não quero saber o elemento da posição 49. Se a pergunta fosse, calcule o elemento da posição 49, aí eu ia trocar o N por 49. Aqui eu quero calcular a posição do elemento que é o 49. Tá? Veja que tem uma diferença aí sei lá, de significado. Né? Então, esse assunto, gente, ele é bastante interpretaçãozinha de texto, tá? Bastante probleminha e às vezes probleminha com texto grande. Então a gente tem que tomar bastante cuidado no que a gente está lendo e anotar certinho as coisas, tá? Mas depois com o próximo, com o que eu vou passar depois, vai ficar bem mais tranquilo, tá? Então, de sequências é isso. O que a gente precisa gravar de sequências? Que na minha representação genérica, então, eu vou ter um A, e eu vou ter um númerozinho aqui embaixo, pequenininho, tá? E esse númerozinho pequenininho, ele me indica a posição desse número. Então, se o númerozinho pequenininho for 1, é o primeiro elemento, se for o 2, é o segundo, se for o 10, é o décimo, e assim por diante. É isso que a gente precisa gravar dessa primeira parte. Tá? Alguém com dúvida nessa primeira parte? Então, tá. Então, agora, gente, nós vamos estudar dois tipos especiais de sequência. A progressão aritmética, que a gente vai começar agora, e tendo aí a prorrogação das atividades domiciliares, que eu acho ultra provável que vai ter, a gente continua no próximo mês, que é a progressão aritmética, e depois, no próximo mês, a gente vai para a progressão geométrica. Então, vão ser dois tipos de sequência só que a gente vai estudar. Então, o primeiro tipo é a progressão geométrica. Hoje nós vamos falar de definição de progressão geométrica e o que a gente vai chamar de termo geral da progressão geométrica. Se passar de slide, passou. Então, aqui a gente tem um probleminha. No dia 1º de janeiro, Mariana replantou uma muda que estava com 6 centímetros de altura. Para estudar o crescimento, ela mediu e anotou a altura dessa planta cada dia 1º dos 5 meses seguintes. Então, no mês de janeiro, a planta tinha 6 centímetros, no mês de fevereiro, 7,8, no mês de março, 9,6, no mês de abril, 11,4, no mês de maio, 13,2 e no mês de junho, 15. Tá? O que é importante a gente notar aqui? Que de um mês para o outro, essa plantinha dela está sempre crescendo 1,8 centímetros. Tá? Então, 6, se eu somar 1,8, dá o do segundo mês, que é 7,8. Se eu somar 1,8, dá o do próximo mês, que é 9,6. Se eu somar 1,8, dá o próximo, que é 11,4. Se eu somar 1,8,
dá o próximo que é 13,2, e se eu somar 1,8, dá o próximo que é 15. Tá? Então, existe esse padrão de somar 1,8. Então, a gente pode colocar esses valores entre parênteses aqui, para realmente ter uma sequência. Sequências desse tipo, em que a gente vai simplesmente ficar somando ou subtraindo algum número, é chamada de progressão aritmética. Então, aqui a gente tem a definição do que é uma progressão aritmética. Então, progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido pela adição do termo anterior a uma constante R chamada de razão. Então, voltemos aqui no exemplo anterior. Eu tinha um número 6, eu somei um valor para ele e eu tive o próximo número. Desse próximo número, eu somei o mesmo valor e aí obtive outro número. Depois eu somei o mesmo valor e tive outro número. Somei o mesmo valor e tive outro número. Somei o mesmo valor e tive outro número. Isso aqui é uma progressão aritmética. Tá? Então, a gente vai ter um número inicial, que a gente vai começar as contas e a gente vai ficar somando sempre o mesmo número. Então, a esse número que a gente fica somando, a gente dá o termo de razão e a gente vai chamar pela letra R. Então, aqui nesse exemplo, a nossa razão era 1,8. E o nosso termo inicial, que é o 6, a gente vai chamar de A1, porque ele é o primeiro termo da sequência. Lembrando, então, que o númerozinho aqui de baixo significa a posição dele. Como ele é o primeiro termo, ele é o A1. Então, podemos classificar uma PA, ou uma progressão aritmética. PA é a forma que a gente abrevia, para não ficar escrevendo progressão aritmética sempre, de acordo com o valor da sua razão. Se essa razão for positiva, vai ser uma progressão crescente. Se essa razão for igual a zero, ela vai ser uma progressão constante. E se a razão for menor que zero, ela vai ser decrescente. Então, aqui no nosso exemplo inicial, a nossa razão é 1,8, que é positivo, então essa aqui é uma progressão crescente. E, de fato, os números aqui estão aumentando. Numa progressão constante, os números vão ficar iguais. Numa progressão decrescente, óbvio, os números vão diminuir. Então, aqui a gente tem 3 exemplos. Primeiro, 2, 5, 8, 11, 14. Acho que todo mundo concorda que ela está crescendo, né? Então, ela é crescente. Essa aqui de baixo, 8 terços, 7 terços, 2, 5 terços. Apesar de ser um pouquinho difícil de perceber, porque é fração, esses números estão diminuindo. Tá? 8 terços é 2,66, 7 terços é 2,33, 2, 5 terços é 1,66 e assim por diante. Então, ela é decrescente. E, por fim, 3, 3, 3, 3, 3, 3 são todos números iguais, e porque são iguais, a gente diz que ela é constante. Tá? Uma forma, então, da gente identificar a razão de uma progressão aritmética é eu sempre fazer a subtração de 2 elementos seguidos, quaisquer 2, sempre diminuindo o seguinte do anterior. Então, aqui na letra A gente pode escolher, por exemplo, o 5 e o 2. E aí eu vou fazer 5 menos 2, que dá 3, que é a razão. Só que eu poderia ter pegado o terceiro e o segundo, 8 menos 5, que também vai dar 3, que é a razão. Eu poderia ter pegado o quarto e o terceiro, 11 menos 8, que é igual a 3, e 3 é a razão. Então, quaisquer 2 que eu pegar na sequência e fizer a subtração deles, vai me dar a razão. 14 menos 11, 3, que é a razão. Tá? Então, essa é a forma de sempre, se vier uma questão assim, calcule a razão da progressão. Vai pegar 2 números quaisquer que sejam seguidos e diminuir o mais à direita do anterior. Ok aí na explicação? Alguma dúvida antes da gente ir para o exemplo?
Mais para mais ou mais para menos, Júlia? Mais para menos, tá. Vamos fazer o exemplo que vai ficar mais para mais, então. Então, verifique se as sequências dadas a seguir são progressões aritméticas. Em caso afirmativo, determine a sua razão. Então, nós vimos aqui o seguinte: para ser uma progressão aritmética, eu preciso, então, obter o próximo termo sempre somando uma mesma quantidade. Tá? Então, do primeiro para o segundo tem que ter o mesmo número somado, do segundo para o terceiro tem que ter o mesmo número somado, e é isso que a gente vai ver aqui. Então, do primeiro para o segundo aqui, foi somado 4. Do segundo para o terceiro, foi somado 4. 7 mais 4, 11. Do 11 para o 15, foi somado 4. Do 15 para o 19, foi somado 4. Como essas sominhas aqui são todas iguais, nós vamos dizer que é uma progressão aritmética. E a razão dele, claro, a gente já viu que é 4, que é o número que está somando, então eu posso dizer direto que é 4, ou eu posso usar aquilo que a gente viu antes, pegar dois seguidos, quaisquer, e subtrair um do outro, que dá a razão que é 4. Tá? Então, o que eu preciso identificar é exatamente isso. Está sendo somada ou subtraída a mesma quantidade? Sim, então é uma progressão aritmética. Não, então não é. Aqui na letra B, é claro, já vai bugar a cabeça de vocês porque é π que tem aqui, mas ó, de π para π sobre 2 foi subtraído π sobre 2. De π sobre 2 para π sobre 4 foi subtraído π sobre 4. Então aqui já deu diferente. Como já deu diferente, não é uma progressão aritmética. Para ser uma progressão aritmética, teriam que as somas, ou no caso aqui as subtrações, serem iguais. Tá? Isso aqui não vai ser nenhuma progressão geométrica, na verdade. Tá? Então, esse primeiro é uma progressão aritmética pelo motivo de que as sominhas aqui vão ser todas iguais, ou se fossem subtrações também todas iguais. E a B não é uma progressão aritmética porque aqui já teve uma sominha diferente. Tá? Uma PA é sempre crescente, não. Ó. Ela pode ser crescente, que é quando vai ser positiva a razão, constante quando é zero e decrescente quando é negativa. Alguma dúvida aqui no exemplo, gente? Entenderam que é o mesmo valor sempre somado? Beleza. Então, próximo exemplo. Calcule a razão das progressões aritméticas a seguir. Então, vamos voltar aqui no slide. Então, a razão a gente obtém fazendo a subtração de dois termos. Um termo e o seu anterior. Então, aqui eu escolho qualquer um dos dois, pode ser o 15 e o 9. Para eu fazer a razão, eu vou fazer 15 menos 9, que dá 6, que é a razão aqui da letra A. Na letra B, também vou pegar quaisquer dois números. Pode ser, por exemplo, pode ser o 4 com o 9 meios ali. Então, sempre o seguinte menos o anterior. Aí aqui eu posso transformar essa fração em vírgula, que vai dar 4,5. Eu vou fazer com fração e com vírgula, tá? Então, 4 menos 4,5, que dá menos 0,5. Ou, em vez de eu transformar a fração em decimal, eu posso transformar o 4 em fração, 8 meios. Que menos 9 meios dá menos 1 meio, que é a mesma coisa, né? Então, aqui a razão é menos 1 meio ou menos 0,5. Tá? Então, claro para todo mundo que para eu calcular a razão eu tenho que simplesmente fazer
um número menos o que vem antes dele na sequência. Para alguém não ficou claro isso? Bem fácil, né? Espero os exercícios. Então, entendido, então, o conceito de uma progressão aritmética, que é a sequência que vai ser somada uma mesma quantidade ou subtraída sempre, a gente vem falar, então, do que resolve quase todos os nossos problemas, que é o termo geral da progressão aritmética. Então, aqui a gente tem, de novo, aquela representação genérica A1 mais A2, A1, A2, A3, que é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, e sempre, aqui de novo, somada uma mesma quantidade R, que é o que a gente está fazendo com números, só que aqui só está escrito com letras. Então, aqui, gente, no segundo termo, então, ele vai ser o primeiro mais a razão. Tá? Então, que nem a gente tem ali a nossa sequência. 6, vamos supor uma razão 2. Então, tem que somar 2 para eu ter o segundo termo, que é 8. Certo? Para eu ter o meu terceiro termo, eu vou ter que pegar o segundo e somar 2. Dá 10. Tá? Então, tá aqui. O segundo termo mais a razão. Só que aqui em cima a gente já viu que o segundo termo é o primeiro mais a razão. Então, a gente vai trocar aqui nessa equação o segundo termo, que é A2, por aqui 1 mais R, porque a gente viu que é igual aqui em cima. Então, vai ficar A1 mais 2 vezes a razão. Porque aqui vai ficar A3 igual A1 mais R. Esse R mais R soma 2R. Se a gente fizer a mesma coisa para o A4, que está aqui, A4, então, vai ser o terceiro termo, aqui na nossa sequência de exemplo aqui em cima é o 10. Para eu ter o quarto termo, eu vou pegar esse 10 e vou somar a razão que a gente definiu, que é 2, 12. Tá? Então, a gente pegou o terceiro termo e somou a razão. Só que aqui na equaçãozinha de cima, a gente já chegou à conclusão de que o terceiro termo era A1 mais 2 vezes a razão. Então, de novo, a gente vai substituir. A4, então, é o A3, e o A3 é A1 mais 2R, mais R. Então, A4 é igual a 1 mais 3R. O que esse processo aqui tem que significar para a gente? Por que a gente está fazendo isso aqui que pode parecer inútil para vocês? Não porque é soma. Ah, tá, isso. Nesse caso, sim. Seria 4. Então, do 6 para o 10, a gente pode somar 2 e depois somar de 2 de novo, ou pode somar 4 direto, que é 2 vezes a razão, que é o que está aqui. Tá? E do 6 para o 12, a gente pode somar 2, soma 2, soma 2, ou direto somar 6, que seria 3 vezes a razão. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Por que a gente está fazendo isso aqui, que pode parecer inútil aos olhos de vocês? Está perguntando por que ele está viajando com As e Rs. Porque, vejam o seguinte, eu vou apagar essas anotações aqui para ficar bem fácil de enxergar. Então, o segundo termo foi o primeiro mais uma vez a razão. Tá? O segundo termo, 2. O terceiro termo, 3, a razão foi somada 2 vezes. O quarto termo, 4, a razão foi somada 3 vezes. Se eu for fazer o quinto termo, a minha razão vai ser somada 4 vezes. Se eu for fazer o sexto termo, a minha razão vai ser somada 5 vezes. Então, vai sempre ser um número menor a razão somada. Tá? Por que a gente faz isso? Para chegar nesta formulazinha aqui. Essa formulazinha aqui é chamada de termo geral. Do que ele serve para a gente? Com essa formulazinha eu consigo calcular qualquer termo que eu quiser.
Se eu quero calcular o 10º termo, eu não preciso escrever os 10. Posso escrever os 10, mas eu não preciso. Com essa formulazinha do termo geral, eu posso direto calcular o 10º termo, que é um exemplo nosso aqui no caso. Então, a fórmula é a seguinte. O termo AN, então, de novo, N significa a posição do termo, então se eu quiser o 10º termo, vai ser A10. Se eu quiser o 50º termo, substituo N por 50. Vai ser igual ao primeiro termo mais N menos 1. N é o mesmo Nzinho aqui de baixo, tá? É o mesmo N, multiplicando a razão. Tá? Então, essa aqui é chamada de termo geral da sequência. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que nós temos uma sequência que o primeiro termo, sei lá, é 7 e a razão é 10. Tá? E nós queremos calcular o termo 15. Se eu quero calcular o termo 15, é a 15 pelo que a gente já viu. Então, a gente vai simplesmente montar essa equação aqui. Então, o A15 é igual ao A1, nosso aqui que é 7, mais o N. Meu Deus, o que é o N? O N é um númerozinho pequenininho com o A aqui que eu quero calcular. É 15, ó. N é 15. 15 menos 1, e a nossa razão é 10. Então, aqui a gente tem os dados, é só substituir. E eu apaguei, sou uma anta. 15. Então, 7 mais 14 vezes 10, 147. Se eu pegasse e fosse escrevendo um por um, 7, 17, 27, 37, 47, sempre somando 7, eu ia chegar aqui no 147, no 15º. Tá? Então, é para isso que serve o termo geral da progressão aritmética, para eu poder calcular um termo que eu quiser, sem necessariamente ter que escrever todos eles. Ok? Agora joguem as dúvidas aí que vocês tiveram antes da gente ir para o exercício. Eu sempre vou ter todas menos uma. Então, por exemplo, pode ter problema que eu não vou ter o primeiro termo, mas eu vou ter todas as outras informações. Vai ter problema que eu não vou ter a razão, mas eu vou ter todas as outras informações. Então, sempre eu vou ter todas as informações menos uma, e aí essa uma eu vou poder calcular na equação. Tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo de probleminha para vocês verem como é tranquilo de lidar com isso. Tá? Então, uma avenida tem 4.000 metros de extensão para receber em seu canteiro central o plantio de palmeiras que tem mundial imperiais. A distância entre as mudas deverá ser de 15 metros e a primeira planta vai ficar a 10 metros do início da avenida. Quantas palmeiras com mundial deverão ser plantadas? Vamos fazer um desenho disso. Então, vamos ver minhas habilidades artísticas. A rua eu vou fazer de preto. Aqui. Vocês não têm ideia de como é difícil fazer linha reta nesse negócio aqui. Então, aqui começa a avenida. Então, aqui seria o 0. E aqui acaba a avenida. Aqui seria o 4.000. Está me dizendo que a primeira planta vai ficar em 10 metros. Então, aqui eu vou ter a primeira árvorezinha. Então, aqui eu vou ter uma árvorezinha. Depois de mais um pedaço aqui, eu vou ter outra árvorezinha. Está dizendo aqui que é a cada 15 metros. Então, aqui vai estar no 25. Aqui eu vou ter outra árvorezinha. Depois de mais 15 metros, eu vou ter outra árvorezinha. Então, aqui no 40.
e assim por diante até chegar aqui no final, e eu também vou ter uma arvorezinha aqui no final. Tá? Então, o exercício quer saber quantas arvorezinhas vão ser plantadas, quantas palmeiras vão ser plantadas. Ah, faltou um negócio bem importante aqui no desenho, desculpa. Pronto. Será que vai ser 30? Dá para a gente fazer chutando, tá? Senão elas iam morrer, daí ia ter 0 árvorezinhas. Dá para fazer chutando, mas a gente pode fazer bem fácil com a fórmula, gente. Então, a primeira coisa que a gente faz num problema é identificar os dados dele. Então, vamos... Aqui eu não marco texto, tem que marcar nele. Então, primeira coisa, a distância entre as mudas deverá ser de 15 metros. O que isso significa? Que a minha razão é 15, porque é a distância que eu vou contando de um para o outro. Tá? Então, a minha razão é 15. A primeira planta vai ficar a 10 metros. Primeira planta, A1, primeiro elemento que eu vou ter nessa sequência. 10 metros, 10. Eu sei aonde vai estar a última. A última vai estar em 4.000 metros. Então, eu sei a N. Eu quero saber o N, porque eu quero saber quantas árvores que vão ter. Não vai ter planta na 0, não, porque está dizendo que a primeira vai ficar a 10 metros do início da avenida. Está ali de preto, ali na segunda linha de baixo para cima. Então, aqui nós temos todos os dados, é só trocar na nossa equação. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A N é 4.000, a 1 é 10, N eu não sei, então vou deixar N menos 1 vezes a razão, que é 15. Aqui faltou mais, né? Então, esse 10 eu vou subtrair aqui, 3.990, igual. Esse 15 faz a distributiva, 15 vezes N, 15 vezes menos 1. Então, temos 15N menos 15. Esse 15 soma, 4.005 igual a 15N, N igual a 4.005 dividido por 15, e eu não faço ideia de quanto vai dar isso. 4.005 dividido por 15, 267. 7 arvorezinhas. Tá? Então, a aplicação da fórmula é isso, gente. Então, geralmente não, sempre. O problema vai me dar 3 informações e eu vou ter que descobrir a quarta informação. Pode faltar o R, eu vou calcular o R. Pode faltar o N, eu vou calcular o N. Pode faltar o A1, eu calculo o A1. Pode faltar o AN, eu calculo o AN. Mas, em geral, é sempre isso. A gente sempre vai cair numa equaçãozinha bem fácil, por enquanto. Alguma dúvida nessas 6? Entenderam o raciocínio de usar a fórmula ali e de retirar os dados do problema? Não, então tá bom. Sempre vai ser distribuição, sim, porque está multiplicando, tá? Mas no caso, só teve a distributiva porque a gente não sabia o valor de N, aí a gente ficou com a letra ali. Quando eu souber o valor de N, eu faço a subtração ali dentro do parênteses primeiro, aí não vai ter distributiva. Tá? Então, eu acho que só tem mais uma.
Isso, tem mais esse exemplo aqui, aí depois eu vou pedir para vocês pegarem e irem fazendo a lista, e eu vou ficar aqui até as 3h30, como se fosse a aula que eu deixo vocês fazendo exercício, e fico aí para ajudar o que precisarem, tá? Então, calcule o quarto termo da PA. Então, vamos anotar. Quarto termo é o A4, certo? Quarto termo, númerozinho ali embaixo, pequenininho, significa a posição dele. Em que A10 é 130 e A19 é 220. De novo, a gente pode fazer chutando. Esse conteúdo é bem fácil de fazer chutando e fazer por raciocínio. Mas não é como a gente vai fazer agora. Agora a gente vai usar a fórmula certinho. Deixa eu escrever a fórmula aqui em cima para a gente lembrar dela. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o que a gente vai fazer, gente? Esse tipo de problema, ele tem, eu acho, uns 2 ou 3 na lista, assim. Tá? Então, prestem bem atenção, que é bem fácil de resolver, mas é um pouquinho trabalhoso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a forma geral do A10 e do A19. Então, a forma geral é a equação aqui que a gente viu. Então, vamos escrever aqui. A10 é igual a A1 mais. O N eu sei que é 10, porque ele é o A10, ele é o termo da posição 10, e o N indica a posição, menos 1 vezes a razão, e isso aqui é igual a 130. Só arrumando aqui, A1 mais, então, 9R é igual a 130. Vamos anotar isso aqui e guardar. Agora eu vou montar o termo geral, a equação geral, do segundo aqui que eu tenho, do A19. A19, então, é A1 mais N, que eu sei que é 19, menos 1, vezes a razão, e isso aqui é igual a 220. A1 é igual mais A1 mais 18R igual a 220. E vamos anotar isso aqui e vamos guardar. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu peguei a forma geral que está escrita ali em cima e escrevi a forma de cada um deles, do A10 e do A19. Tá? E daí, então a gente ficou com duas equações que estão ali circuladinhas de verde. A1 mais 9R igual a 130, A1 mais 18R igual a 220. Isso lembra vocês de alguma coisa? Duas letrinhas, duas equações. Isso significa, então, que agora a gente tem aqui um sisteminha de equações. Se eu escrever elas dessa forma, eu garanto que vocês vão lembrar do sisteminha de equações, 130. Tá, então aqui a gente tem um sisteminha de equações. Alguém lembra como se resolve sistemas de equações? Isso se vê lá no 8º ano. Então, Juan lembra isso aí. Vamos multiplicar a equação de cima toda por menos 1, para a gente poder deixar esse A1 negativo aqui. Então, nós vamos ficar com menos A1, menos 9R igual a menos 130.
E eu vou repetir a equação de baixo. A1 mais 18R igual a 220. E agora nós vamos somar essas duas equações. Tá? Então, por que eu multipliquei a equação de cima por A1? Por que eu fiz essa loucura? Porque agora aqui embaixo, prestem bem atenção, se eu somar A1 menos A1, dá 0. 18R menos 9R dá 9R. 220 menos 130, 90. E vejam que agora a gente caiu numa equação simples do primeiro grau. 9R igual a 90, R igual a 90 dividido por 9, que é igual a 10. Então aqui nós calculamos a razão, fazendo a solução do sistema, e agora a gente vai pegar qualquer uma dessas equações aqui de antes e substituir o R por 10 para calcular o A1. Então, eu vou pegar essa primeira aqui, A1 mais 9R é 130, A1 mais 9 vezes 10 é 130, A1 mais 90 é 130, A1, então, é 130 menos 90, 40. Tá? Então, aqui nós fizemos o cálculo de duas coisas. Da razão, que foi 10, e do primeiro termo, A1, que foi 40. Por que a gente fez tudo isso? Porque agora a gente consegue fazer o cálculo do que o exercício está pedindo para a gente, o A4. Então, vamos escrever o termo geral dele. A4 é igual ao primeiro termo, A1, que a gente já calculou que é 40, mais N, lembrando, N é o númerozinho pequenininho que está com A, 4, menos 1, vezes a razão, que é 10. 40, 4 menos 1 é 3, dá 30, então o quarto termo é 70. Esse é o tipo de questão, o segundo tipo de questão mais difícil que pode aparecer, tá? Tem um que lá no final vai misturar tudo, mas isso a gente só vai ver mais para frente. Que bonitinho, marca texto. Tá. E agora, lancem as dúvidas aí de vocês. Nenhuma, Pedro? Sério? Não, é longa, de fato, é longa. E assim, ó, o que importa é a gente entender que o que a gente simplesmente fez foi aplicar a formulazinha. A única formulazinha que a gente tem. A gente aplicou nas duas, calculamos, depois voltamos. Então, se vocês olharem ali, agora vocês têm uma listinha que eu imagino que vocês já tenham visto, que está lá no Classroom, que está no Siga também. Ela está na segunda atividade no Classroom. No Classroom tem 3 atividades. A primeira, deixa eu abrir aqui. Vamos ver isso depois. No meu YouTube, já tem os vídeos que eu fiz para TH A19 e acabando, eu já estou encerrando a gravação, porque já acabou a aula, a gente vai para os exercícios, e aí eu vou colocar essa gravação também no meu YouTube, então vai estar os dois ali, as aulas que eu tinha gravado antes, que provavelmente eu expliquei talvez um pouquinho diferente, com algumas outras palavras, porque nunca sai a mesma coisa, e essa aula ao vivo que eu estou gravando com vocês, então vai estar as duas ali, para se vocês quiserem assistir.
Deixa eu abrir aqui, THB19. Isso, no Classroom ali tem só 2 atividades, eu acho. Isso, 2. A primeira, que é só de sequências, que tá na aula, e a segunda, que daí fala de progressão aritmética, que está a lista ali. Nessa lista, então, vocês podem fazer até a 12A. Tá? Então, até a 12A. Tá? Então, qual o código do Classroom? I7SXK5R. Não vou repetir. Tá aí no chat, Pedro. Então, assim, ó, eu vou parar de gravar agora, porque senão também vai ficar muito longo, vai ficar 2 horas upando o vídeo no YouTube.